Oi, gente! Hoje eu vim falar de um livro que eu não escuto nenhum booktuber brasileiro falando. Isso pra mim é caso de revolta, porque ele foi uma das melhores leituras que eu tive ano passado. Foi uma descoberta incrível, eu tô apaixonada na forma que a autora escreve e eu quero ler muito mais dela. E ele foi uma descoberta em vários campos, inclusive no fato dele ser uma literatura de terror, o que não é algo que eu costumo ler muito. E o livro que eu tô falando é esse daqui. Esse aqui é na edição da Intrínsecos. E é... Ups, tá ao contrário. Nossa Parte de Noite, da Mariana Henriquez. Gente, que livro perfeito. Perfeito. Se eu fosse colocar algum defeito, eu diria que o final foi um pouco apressado. Eu acho que se ela tivesse escrito umas 20, 30 páginas mais, o final teria ficado melhor, mas... só isso. Foi realmente uma leitura incrível. E ao mesmo tempo que é uma leitura incrível e que me prendeu do início ao fim, também é uma leitura que te causa choque. Muitas vezes eu queria parar de ler o livro porque as cenas são muito pesadas. A autora, ela não tem pena do leitor. Ela escreve de uma forma extremamente crua, ao mesmo tempo que é muito lírica. Dá pra perceber que eu tô apaixonada nesse livro. Eu quero muito continuar lendo mais coisas que ela escreveu. E esse é o primeiro romance dela. Nossa Parte de Noite é o primeiro romance da Mariana Henriquez, escritora argentina, aqui do nosso ladinho, que eu adorei conhecer. E uma das razões pra eu ter adorado conhecer é que, apesar do Gabriel Garcia Marques ser um dos meus autores preferidos, eu não leio muita literatura latino-americana. Então, eu tava buscando um livro que fosse latino-americano ano passado, algo que eu queria me aproximar mais, já que a gente vive aqui vizinho, mas não tem, infelizmente, muita troca cultural entre os países. Se a gente for comparar em questão de influência, assim, a gente acaba sendo influenciado mais pelos Estados Unidos e Europa, então era uma coisa que eu queria me aproximar mais. E ano passado eu vi vários youtubers de língua espanhola falando sobre esse livro. Muitos, mas aqui no Brasil ninguém fala. Por favor, leiam esse livro. Esses youtubers só eram elogios do início ao fim, a escrita da autora, a história, e isso foi me deixando cada vez com mais curiosidade. E quando eu vi essa edição da Intrínsecos na Amazon para uma promoção, eu peguei e disse, muito bem, vou ler. Foi uma surpresa, porque, como eu já falei aqui, eu não costumo ler literatura de terror, apesar de sim gostar. Por exemplo, gosto muito de Edgar Allan Poe e quero ler alguns livros do Stephen King também. Não costumo, apesar disso, ser um gênero... não costumo buscar por esse gênero, não costumo comprar esse gênero. Mas esse aqui eu vi tantos elogios que eu disse, não, vou ter que ir atrás, vou ter que ver do que é que o povo está falando tanto. A Mariana Henriquez é argentina, como eu disse. Ela tem 50 anos e ela é escritora e jornalista. E esse livro, ela colocou muitas influências que ela teve um impacto grande na vida dela dentro desse livro. Então, por exemplo, aqui tem muito do folclore argentino. E ela já falou que ela se inspirou muito nas histórias que a avó dela contava. É mais esse lado obscuro do folclore argentino, porque esse livro é muito agoniante de ser lido. Não é uma leitura... é uma leitura fácil no sentido de que você gosta da forma que a autora escreve, então não são palavras complicadas, é uma leitura fluida, mas é uma leitura difícil no sentido de que ela tem uma literatura muito transparente. Ela não esconde nada, ela não esconde nenhum detalhe assustador ou nenhum detalhe brutal, tá tudo aqui dentro. Ela disse que ela teve muito influência do Edgar Allan Poe e também da Emily Brontë pra escrever esse livro. E, gente, você nota isso, essa parte da Emily Brontë de... sabe aqueles personagens odiáveis que você não gosta de nenhum, mas você não consegue sair de perto dessa história?
gostei muito disso nesse livro. Muito. Acho que, na verdade, só gosto de um personagem desse livro inteiro. Talvez 3 e todos os outros não são extremamente odiáveis como os da Emily Brontë. Você vê as razões por quais eles são daquele jeito e tudo mais, você consegue até entender. Mas são criaturas não muito agradáveis de você ficar seguindo. E também tem esse elemento gótico dentro desse livro, que é maravilhoso. Eu não sei vocês, mas tudo que é gótico eu acho perfeito. E também de Edgar Allan Poe, sabe quando você lê um livro do Edgar e você fica com aquela sensação o tempo todo agoniante no peito, uma opressão, você sabe que algo ruim vai acontecer, algo ruim tá pra acontecer. Você sente isso também o tempo todo dentro desse livro. E, gente, eu só tenho elogios a fazer, sério. Elogios. Ficou muito importante lá fora porque ele foi premiado pelo Prêmio de Crítica Literária Espanhola, que é um prêmio muito importante na Espanha. Todos os anos eles escolhem o melhor de cada gênero. E a partir de então, ele foi premiado em 2019. E a partir de então ele ficou muito popular em vários países que falam espanhol. Mas tá faltando ele ficar popular em países que falam livro português. Gente, sério, esse livro vai tratar especialmente da história do Juan e do filho dele, o Gaspar, mas a gente não vai acompanhar apenas a história deles aqui. Vamos acompanhar a história de diversos personagens, pontos de vista diferentes durante todo o livro. Pontos no tempo também são diferentes, não é uma linha reta. Você tá no passado, vai pro presente, vai pro futuro. E apesar de não existir essa linha reta, tanto do ponto de vista de quem você tá seguindo, como o do tempo, esse livro te prende. No final, ele consegue reunir todos esses pontos de vista diferentes, todos esses acontecimentos em tempo diferente, de uma forma única, que você consegue compreender, é esclarecedor, não é confuso, ok? Pode ser um pouco difícil no início de acompanhar, porque no início é tudo muito ainda secreto, ela não diz pra gente quase nada, não dá muitos detalhes do que tá acontecendo na história, e no início a gente vai acompanhar o Juan e o Gaspar, ainda criancinha, fazendo uma viagem, e a gente não sabe qual a razão dessa viagem, aonde eles vão, o porquê eles estão fazendo as coisas que eles estão fazendo. Eu não quero dar spoiler, tá? Mas, se você conseguir atravessar esses primeiros capítulos, que são um pouco, diria, misteriosos um pouco demais, você com certeza vai ficar preso nessa leitura. De verdade, é uma leitura muito fluida. Mas como eu disse, eu preciso repetir, é uma leitura também muito crua, muito inquietante. É um livro muito bruto, muito feio às vezes, vamos colocar assim. É um livro que tem muitos gatilhos, tá, gente? É muito violento, de verdade. Então, se você quer ler esse livro, eu indicaria que você procurasse quais gatilhos esse livro tem, pra você ter certeza que quer continuar a leitura. Além desse mundo gótico que a gente encontra aqui, você também vai encontrar várias histórias diferentes, porque, como eu disse, vamos acompanhar personagens diferentes. E também vai encontrar vários temas diferentes. Esse livro não trata só do terror em si, ele busca falar, por exemplo, da ditadura da Argentina, fazer críticas à ditadura daquela época, fazer críticas à sociedade rica daquela época, que estava saindo, como sempre, muito bem, enquanto o resto da população morria de diversas formas. Então, vocês esperem encontrar nesse livro uma surpresa, não é apenas um assunto que é aqui tratado. Até a amizade de infância é tratada aqui. E é uma amizade muito bonita de se acompanhar, de ver eles pequenininho e você passa a ver eles crescendo. Eles quem, né? Não vou falar. Não quero, sério, gente, eu não quero dar nenhum spoiler. Também temos a figura da Casa Mal Assombrada aqui dentro, que é uma delícia de acompanhar. Já fazia muito tempo que, apesar de eu não ler literatura de terror, fazia muito tempo que eu não acompanhava uma arte que tratasse uma casa de terror tão bem desse jeito, com aqueles clichês bem trabalhados, porque posso não ler literatura de terror, mas sou viciada em filmes de terror. Então, assim, tem coisa que eu vejo a Mansão Mal Assombrada.
Mas já tá tão... O clichê não tá sendo tão trabalhado que não tá legal, né? Mas aqui ele é muito bem trabalhado. E você fica encantado, de novo, com a forma como ela escreve. É muito lírica, é muito poeta. Ela descreve a morte e todas as cenas brutas que passam de uma maneira muito bonita. Você não sabe se tá triste, desesperado, com medo ou se tá admirando a poesia dela. E temos outros elementos também, elementos que eu acredito que tenham sido criados especialmente para esse livro. Eu não encontrei nenhuma referência de que aqueles elementos façam parte do folclore argentino, mas são elementos, um mini spoiler, são portais que existem nessa mansão também, que então não vai abordar apenas o nosso mundo, vai abordar também outro mundo. E, gente, é uma delícia, do início ao fim. Espero muito que ao menos uma pessoa que venha ver esse vídeo leia. Se você leu, por acaso, e parou aqui, por favor, me diz o que você achou, me diz se você amou também, me diz se você quer ler tudo que essa autora já escreveu ou tá escrevendo, porque agora eu quero. Tô com muita vontade de comprar mais livros dela. E espero muito que ela escreva outro romance em breve. Preciso. Eu li esse livro ano passado, acho que foi no meio do ano, e ele não sai da minha cabeça. Não sai. Especialmente a forma que ela escreve. É maravilhosa. Eu nunca tinha visto alguém escrever... Mentira, já. Edgar Allan Poe também, ele é bem lírico e escreve terror. Acho que os dois são bem parecidos nessa parte. Enfim. Se você gostou, me diz aqui se você pretende ler. E até um próximo vídeo. Tchau!